aqui falar para a população brasileira. Tem muita gente mandando mensagem para mim, perguntando o que você acha, Cleitinho? O Flávio Dino vai passar? Eu não acho, não tenho certeza. Ele vai passar aqui na CCJ e vai passar lá no plenário. E se eu tiver mentindo aqui, se não acontecer, eu renuncio meu mandato, se eu não passar. Eu não estou de brincadeira aqui, não. Porque a gente tem que parar de falácia, de fantasia. E eu quero aqui declarar meu voto. Muitas perguntas que eu ia fazer para o Flávio Dino já foram feitas, mas eu quero aqui deixar meu posicionamento. Primeiro, falar publicamente para toda a população brasileira que eu vou votar contra. E durante essas semanas aqui, eu vi políticos experientes, até políticos novatos, me parando no corredor e falando assim, não declara seu voto, não, senhor. Depois pode te perseguir, os ministros podem te perseguir, e até uns falando comigo assim, cara, vai lá e fala que você vai votar contra, mas na hora lá vota a favor dele. Eu falei, espera aí, cara, eu tenho respeito com quem votou em mim. E outra coisa, eu não tenho medo de ministro, não. Não tenho medo de senador aqui, eu não tenho medo de presidente. E não é porque eu sou melhor que vocês, não. Não é porque eu sou o cara, não. É porque eu saio de casa com o intuito de somar, de ajudar, de servir. Não é de prejudicar ninguém. Então, meu coração está limpo. Eu não tenho que temer nada. Eu tenho que ter semente a Deus. E ele eu sou temente. Outro medo que eu tenho é da minha consciência. E o medo maior que eu tenho é o povo. Porque o Supremo é o povo. E o povo que me elegeu me pediu para não votar no Flávio Dino. Então, eu respeito quem me elegeu. E eu queria falar, Flávio Dino, que eu estou vendo sempre aqui agora, durante essas semanas, você sempre dando entrevista, dizendo que agora você não tem time, isso é questão de ideologia. Então, eu queria contar uma história para você, que você guardasse ela. É do político que morreu e foi para o céu. O político morreu, foi para o céu, chegou lá, o São Preto falou, aqui tem um protocolo. Você tem que seguir ele, Vossa Excelência. Você quer? Você quer. Então, você vai para o inferno primeiro, fica lá um dia, depois você vai ficar um dia aqui. E ele desceu o elevador e foi para o inferno. Chegou lá, estavam os amigos de tudo, e as amantes, o uísque, aquela bagunça toda. E aí ficou lá um dia, o capeta falou com ele, volta para o céu, que você tem um protocolo para seguir, meu irmão. Pegou e voltou. Chegou lá, o São Pedro abriu a porta do céu para ele, estava lá com a calmaria, e passarinho, e rede para descansar. E chegou a hora de decidir. São Pedro chegou para ele e falou com ele. E aí, o que você vai decidir, Vossa Excelência? Você vai ficar aqui, né, no céu, ou você vai para o inferno? Ô, São Pedro, com toda humildade, senhor, você me desculpa, mas lá tá meus amigos lá no inferno, lá tá todo mundo, tem uísque, tem que não tem nada. Eu vou para lá, então desce, mas não volta mais não. Desceu, chegou lá, Flávio Dino, um inferno danado, cara, um fogo no rabo dele, não tinha nada disso. Ele chegou pro capeta e perguntou ao capeta, ô diabo desgraçado, o que é isso que você tá fazendo comigo aqui? Cadê o povo? Ô, meu amigo, meu eleitor, Vossa Excelência, eu estava em campanha, agora eu estou em mandato. Então, o que eu quero falar para você é que você estava em campanha. A partir de amanhã, daqui uns dias, você estará em mandato. Então, eu queria falar, se você vai praticar mesmo o mandato, você disse, sem time, sem ideologia. Eu queria pedir para Vossa Excelência aqui, que você pudesse me atender o mais rápido possível, que eu já pedi aqui até o presidente Pacheco para poder me reunir com o Alexandre de Moraes, porque tem pessoas aquele dia, do dia 8, que eu já falei isso na CPMI, todo mundo que está aqui sabe disso. Foi só, quem quebrou tem que pagar. Eu quero te mostrar que tem pessoas que estão com tornozeleira, que não participou de nada, que não quebrou nada. Enquanto tem político que põe dinheiro dentro da cueca, que todo mundo sabe disso, pode andar e se eleger novamente, fazer campanha, olhando para a cara do povo ainda. Criminoso, estuprador, não anda com tornozeleira. E nem político ladrão anda com tornozeleira. Agora, um cidadão que é o patrão de todos nós aqui, Vossas Excelências, que muitos deles não participaram de nada, está usando tornozeleira. Você sabe o que é o constrangimento de um cidadão que é do bem, que é honesto? Então, eu queria te pedir do fundo do coração, mesmo se você pudesse, assim que você virar ministro, já que o Alexandre de Moraes não quer atender, você puder me atender com esse pessoal. Também, outra situação também, que é o voto auditável. Porque eu já escutei já a fala sua, igual você falou, a gente vai, volta, isso é normal. Que a urna precisa ser mais segura. A PEC que está aqui é minha. A PEC que está aqui é minha. O que eu queria pedir é que não tenha militância. Igual você disse que não vai ter militância, igual já teve que ministro rodando aqui pedindo para votar contra. E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso, para mim, é ditadura pura do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então, eu preciso do senhor
um comprometimento, sim, que precisa, não é guerrear, mas se posicionar frente ao Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, que desrespeita a instituição o qual o senhor é carreirista. Faço algumas perguntas para o senhor. Aqui só algumas, ministro Flávio Dino. Leonel Brizola, o senhor, né? Leonel Brizola, Carlos Lupe, Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo, Roberto Requião e Jair Bolsonaro, presidente da Alcolumbre. Já criticaram a urna eletrônica, inclusive alguns vídeos do ministro Flávio Dino, atribuindo à urna eletrônica sua derrota lá no Maranhão. Ele não está inelegível, foi eleito agora senador, está aqui sentado sendo sabatinado. Por que Bolsonaro? Então nós não temos hoje um tribunal perseguidor? Qual é a garantia que eu tenho que o ministro Flávio Dino, que sabe que eu sou oposição à candidatura dele, e não é nada contra ele, nunca me fez nada. Nunca! Eu acho que sequer nos cumprimentamos aqui. O problema é que os posicionamentos que ele fez ao longo de sua trajetória de ministro da Justiça e as falas dele contra que bolsonarista é pior do que não sei o quê, que é bandido, que é não sei o quê, que quem é caque, não sei o quê, é vagabundo, é terrível, é perseguição. E aí a gente imaginar que depois que o cara bota uma capa preta, ele vira um anjo protetor da Constituição, por favor. Então, nós temos uma história, quem escreve a nossa história, o nosso currículo, são as nossas ações. E o ministro Flávio Dino não é nada contra ele, nada. Simplesmente o povo, senhor Flávio Dino, tem medo de realmente das declarações que o senhor teve, das perseguições. Outra coisa que eu pergunto para o senhor conhece de lei muito mais do que eu, o senhor foi juiz, eu não vou questionar aqui o teu conhecimento jurídico, nunca, não sou louco, porque o senhor foi juiz 8 anos, foi concursado, se eu não me engano foi em primeiro lugar, parabéns. Agora, no Código Penal, de processo penal, que eu conheço pouco, o senhor tem que conhecer mais do que eu, no artigo 301 diz, qualquer um da lei, inclusive forças policiais, presenciando, testemunhando crime, uma ação contra a lei, pode utilizar a sua prerrogativa de cidadão para prender. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tuitando com 280 homens embaixo, e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte, Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vão embora, ajam. Agora falar, não, eu sou da lei, eu estava ali somente, eles estavam ali para proteger o Ministério da Justiça. Isso é conversa fiada, ministro, me perdoa. E lembrando que em 2002, Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408, obrigando o voto impresso a partir de 2004. Então, eu quero saber dos senhores, da minha primeira pergunta, se, de acordo com todos esses políticos de notoriedade nacional que já falaram mal da urna eletrônica, que já levantaram suspeições da urna eletrônica, se o senhor Paulo Gonet, a condenação a Jair Bolsonaro, e o ministro Flávio Dino, que também concordou com o ministro Barroso sobre vencer bolsonarismo, se foi realmente uma atitude justa por parte dessas cortes. Ministro Flávio Dino, liberdade de expressão. Em falas recentes, em maio desse ano, o senhor, enquanto ministro da Justiça, fez afirmações como liberdade de expressão foi sepultada no Brasil e classificou a liberdade de expressão autorregulada como fraude e falcatrua e prometeu que colocaria a Polícia Federal atrás de quem não seguisse as determinações do Ministério da Justiça. Está gravado. Como o juiz indicado do Supremo deveria saber e respeitar que a Constituição diz no seu artigo 220, manifestação de pensamento, criação, expressão, informação, processo veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Aí eu tenho duas alternativas, senhor Flávio Dino. Ou o senhor, isso aqui é questionável, né? Ou o senhor não tem notório saber jurídico porque ignora o artigo
o artigo 220 e o artigo 5º em diversas cláusulas da Constituição Federal, ou o senhor ignora o papel do Legislativo, atropelando as atribuições de ministro no desejo de criar leis restritivas, o que não é aceitável ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma segunda pergunta. Em decisão recente do Supremo, decidiu-se que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação ou fake news. Crime que, aliás, pergunto para o Flávio Dino se existe. É crime fake news no Brasil? Qual é a opinião sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Por último, senhor Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, né, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. Em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso não é uma atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Então, tem aqui mais algumas perguntas e peço vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido o debate acerca de transformar os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em votos secretos, senhor Flávio Dino? Outra, a Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6/9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Qual a sua posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade em 3 instâncias, com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia? Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? Estou terminando, senhor presidente. Em 19/4, um ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, subordinado ao então governador Flávio Dino, expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor? Por fim, a última pergunta, senhor presidente. Dia 12/7, o ministro do Supremo, em evento da UNE, disse ao seu lado: nós derrotamos o bolsonarismo, sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio, por gentileza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo do impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado. Ministro Flávio Dino, o senhor, como o senhor Paulo Gonet, acabou não respondendo nada. Por quê? O Toffoli está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Odebrecht? Pergunta direta, simples. O Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar deixando gente presa
sem comer, sem tratamento médico, ou vai se defender a favor, como quarto poder, que eu considero, a favor da população? Ministro Flávio Dino, a questão do voto secreto no Brasil é proibida por artigo constitucional, é cláusula pétrea. Não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal. O senhor quer o artigo constitucional? Não podemos discutir mais nada em sigilo. Inclusive, hoje, eu fiz uma PEC, que ainda não conseguiu os votos, de que os votos fossem abertos para que a população saiba quem é joio e quem é trigo aqui dentro. E o senhor não me respondeu se fake news é crime ou não. Então, eu estou cheio de dúvidas ainda. O artigo constitucional, ministro Flávio Dino, é o artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social agirem. Como se trata do artigo 5º, é cláusula pétrea, tal questão não poderá ser objeto de deliberação conforme artigo 60, inciso 4º da Constituição Federal. Então, eu queria que os senhores me respondessem sem juridiquês, assim para o povão que está nos ouvindo entender se existe ou não crime de fake news. Por que o senhor falou que a Polícia Federal vai perseguir Alexandre Garcia? Também queria perguntar para o senhor, esses dias, alguns membros do Supremo, que o senhor está aqui sendo sabatinado para alçar a vaga, esses dias criticaram abertamente a PEC 08, que hoje eu sou colega do senhor, porque o senhor é senador como eu, né? A gente votou aqui uma PEC, estava exigindo a renúncia de Jacques Wagner, publicamente. E nos bastidores, exceto se a Globo está mentindo, porque eu vi o debate, dizendo que nos chamaram de vagabundos, sujos. Ou seja, um Supremo que se expõe e interfere diretamente nas atribuições do Legislativo. Então, eu queria que, não sei se eu que não entendo direito, ou se os senhores podem ser mais claros nas perguntas que eu lhes faço. Eu espero, acho que só o decano Gilmar Mendes, eu não participei da sabatina dele, e também do André Mendonça e do Castro, porque não estava aqui. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, diante das suas colocações, que o senhor será, de fato, a exceção daquilo que eu vejo. Todos os sabatinados que se assentaram aqui, eles todos eu só queria que Jacques não me perturbasse. Porque, para mim, um homem nunca será separado das suas convicções. Na sua palavra, o senhor falou sobre a separação dos três poderes, que acredita na Constituição e na separação dos três poderes. Nós acreditamos, embora o Brasil não viva esse momento vigente de três poderes, mas quando o senhor disse que o senhor está sendo sabatinado, e o que foi dito na seara política, no embate político, o que o senhor disse aqui é conduta ilibada e ter o conhecimento jurídico para ir para aquela casa. Quando o homem é indicado para o Supremo, tudo muda. Essa frase eu já ouvi de todos. Não sei se o senhor Paulo e o senador Flávio Dino já ouviram e leram o discurso feito aqui sobre liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém na vida conseguirá escrever algo sobre liberdade como ele escreveu e falou aqui. O que o senhor Fachin disse aqui, e todos eles, ao ouvir a palavra ativismo judicial,
Porque, nesse momento, uma sabatina é um TCC. É alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso, eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora, veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse, o senhor militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou, como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos. Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal, se aprovado for. O senhor disse que as decisões monocráticas é um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagens à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ser vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do Ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras, senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim, senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e é aprovado, tudo muda. Começa do zero. Eu disse, como assim? Ele disse, é um novo começo. E eu disse, não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição. Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença
de que um homem carrega consigo as suas convicções. E o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala, mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, posso? Maduro tirou uma onda com a urna agora. Falando do voto impresso. É verdade que se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que, ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial, me disse, senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é, o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu bati mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Na hora da tréplica, eu vou fazer a minha tréplica perguntando ao senhor, porque eu gastei meus 10 minutos falando diretamente ao senador Flávio Dino, né? E aí eu quero perguntar ao senhor, que nós tivemos brindeiro engavetador, né? Aqui, depois tivemos outros, o senhor tem a oportunidade de mudar a história e colocar de pé o Ministério Público, né? Porque ele tem sido desrespeitado por decisões monocráticas, como disse o senador Flávio Dino, e eles estão tudo assanhados com Pacheco por causa disso, ao ponto de falarem e verbalizarem coisas que realmente não tem a menor necessidade, visto que Pacheco é o presidente de um poder, e são 3 poderes harmônicos entre si, e, na verdade, a decisão monocrática mata a vida de pessoas, e uma decisão monocrática colocou o Crezão nessa situação. Bem, é claro que eu não estou falando, e o senhor deve ter me entendido, da Suprema Corte. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não.
já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Flávio Dino. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. Então, não estou falando da instituição que eu respeito, e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está e que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte que, quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista hoje preso por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha, lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre, mas ele também pode fumar um baseado. Olha, é apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então, a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor, o senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse e afirmou em entrevista que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeito à corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. A minha palavra foi nesse sentido. Eu entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. O Lewandowski, que foi citado aqui, que, para mim, quem rasgou a Constituição dentro do cenário, do Senado, senador Dino, e Vossa Excelência é senador, ele rasgou aqui e deu a Dilma o que ela não tinha, está na Constituição. Uma vez impeachmentado, perdeu direitos políticos. E ela foi dada por ele.
aqui dentro do plenário do Senado. Então, para mim, tinha até um texto aqui para colocar onde ele faz um voto contrário, mas não vou ler esse texto, porque esse ministro cuspiu na Constituição dentro do plenário do Senado. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha, porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna, eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro. Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida, que deu uma debochada sobre a urna do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, nesse minuto, encerrei. E, senador Flávio Dino, o senhor sabe que está sendo julgado aqui hoje pela sua trajetória política e não pelo seu histórico no Poder Judiciário. E obviamente, que o que fica na memória de todos os parlamentares aqui, em especial dos senadores, e é para esse público que eu pretendo fazer a minha fala aqui hoje, que é o público-alvo de Vossas Excelências, o voto dos senadores aqui, a imagem que fica são dos seus 11 meses como ministro da Justiça. Em tom belicoso, às vezes em tom de deboche, quando esteve aqui nessa casa, tratando parlamentares com desdém. Eu próprio tive essa má oportunidade de, quando o senhor esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, em que eu tratava de um assunto sério, a DPF 635, que foi usada pelo partido de Vossa Excelência, o PSB, que infelizmente, desde 2019, quando foi impetrada, e logo na sequência da pandemia, a decisão foi tomada pelo ministro Fachin, que inviabilizou o trabalho das polícias. Hoje o Rio de Janeiro, ele virou grande bunker de criminosos do Brasil inteiro. Aqui é a reportagem de julho desse ano, quase 400 bandidos de outros estados foram presos no Rio de Janeiro, só nos primeiros 7 meses de 2022. Porque, obviamente, a consequência prática de uma decisão como essa foi trazer segurança aos criminosos para que pudessem ficar no Rio de Janeiro se sentindo protegidos. E naquele momento também alertei Vossa Excelência da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. E eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma espécie de sinalização de que eu teria algum envolvimento com milícia, o que é uma grande fake news. Eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos, em que aparece Bolsonaro tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, de qualquer outra forma. Uma grande fake news e que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente. O senhor já se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos: serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova que pegou todo mundo de surpresa. E o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia. Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E muita coisa que era tratada como fake news na época, hoje, a ciência já mostra que Bolsonaro tinha razão. Até os remédios que é proibido falar o nome, hoje, cientificamente, já se sabe que tem mais eficácia, inclusive, do que algumas vacinas. Mas vira assunto proibido, dependendo de quem fala, é censurado. Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. No faroeste digital que nós vimos, a expressão que o senhor usou, e que pode até ter razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais,
e que muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras numa tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. E, como eu disse, assuntos que são previamente proibidos, doutor Paulo Gonde, de ser discutido, dependendo de quem fala. Por exemplo, a urna eletrônica. Que o presidente Bolsonaro sempre defendeu que houvesse mais segurança, mais transparência, e que, se não fosse a ingerência do então presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui nessa casa, senador Davi, nós teríamos aprovado a PEC que garantia o comprovante impresso ao lado da urna eletrônica, e hoje o Brasil não tinha nenhum cidadão questionou o resultado das eleições. Tudo pode evoluir. Os pensamentos, o que pensava lá atrás com relação ao que pensa hoje, faz parte do amadurecimento. Só o que não pode evoluir é a urna eletrônica. E já disse isso a Vossa Excelência, presidente Davi. Se tivéssemos aprovado, não tinha 8 de janeiro, não tinha questionamento. E eu acredito que não estaríamos numa situação tão belicosa como estamos hoje no Brasil inteiro, porque a Constituição Federal, doutor Paulo Gonde, não valeu o presidente Bolsonaro. Defender mais transparência, mais segurança no processo eleitoral é ser acusado de ser ditador e autoritário, quando é o contrário. Alguém que sempre falou que jogava dentro das 4 linhas desse livro sagrado, que está pagando, sendo retirado covardemente do jogo político nesse Brasil, mas ao contrário do que muitos pensavam, hoje a realidade se impõe e mostra como Bolsonaro está forte. Como Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro e como Bolsonaro vai influenciar em muito ainda em qualquer eleição que venha a ser disputada enquanto ele estiver vivo. Graças a Deus. E me preocupa muito, senador Flávio Dino, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública com relação à Polícia Federal. Porque o senhor, em várias situações, determinava que a Polícia Federal instaurasse inquéritos invariavelmente contra parlamentares que não são de esquerda ou que são de oposição ao governo Lula. Fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dino, sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou a instauração de inquérito pela PF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de Yanomamis. Todos aqui são testemunhos, o Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível, dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças Yanomamis. O governo destinando, inclusive, as Forças Armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula pelo genocídio, para investigar se há genocídio de Yanomamis. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. E o senhor me conhece pouco, né? Nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas. E eu quero trazer um relato aqui, que obviamente não tenho como provar, não sei se é verdade, e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque, presidente Davi, o debate que aconteceu sempre aqui com relação a indicações especiais para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça, e na prática todos estão vendo que as desconfianças não eram justas, porque é um ministro correto, que se atém à Constituição Federal. E aqui, até, senador Flávio Dino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente, que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Não sou eu que estou falando isso, são as conversas de bastidores aqui na política, com relação a um deputado federal do seu estado, que é ministro do governo Lula, que se falava aqui que ele estava tomando tanta pancada da imprensa, tanta força da Polícia Federal para investigar alguma coisa, que atribuiu até o senhor ter destinado a Polícia Federal para fazer uma investigação fora da curva contra ele.
E eu, sinceramente, não acredito que a Polícia Federal é uma instituição que tem a sua independência, tem a sua seriedade, tem a sua autonomia. Se a gente acredita que a Polícia Federal virou uma polícia política, acabou o Brasil, acabou a democracia. Mas até isso colocaram na conta do senhor aqui. É importante que o senhor falasse sobre isso, porque senão fica a impressão de que, como eu disse, a Polícia Federal é de alguém e não uma instituição de Estado. Porque o que é que ficava no imaginário, senador Flávio Dino? Se tem uma Polícia Federal hoje que persegue até aliados do governo Lula, imagine com relação a quem é opositor ao governo Lula. E olha o imaginário onde chega, senador Flávio Dino. Imagina o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade. E sendo competente, não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. Então, só para concluir, presidente, olha aqui como é curioso, porque hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E eu quero, para concluir aqui, trazer a público, senador Davi, eu não sei se já falei pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangélico, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. Eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de parar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então, fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser de verdade o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos? Espero que a inteligência emocional, caso o senhor seja aprovado, que o senhor está tendo aqui hoje, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Porque se for a inteligência emocional que nós vimos aqui enquanto político, eu tenho minhas grandes preocupações. É só um breve comentário. Eu acho que a premissa está errada, senador Flávio Dino, até na fala do senhor mostra isso. Porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas do combate a um problema, como a DPF 635. O senhor agora falou algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo federal no Rio de Janeiro, mas a origem continua a mesma. O senhor vai ter oportunidade, caso aprovado, de decidir sobre a DPF 635. Essa sempre foi minha intenção ao trazer esse assunto para a pauta, para que o Rio não sofra mais com esse ativismo judicial, que é o caso do ministro Fachin. Quem foi eleito para determinar a política de segurança pública do Rio foi o governador, foram os prefeitos, nós parlamentares, não o ministro do STF. Apenas isso. Senador Flávio Dino, nosso colega aqui de Senado Federal, eleito pelo povo do Maranhão. Eu entendo o senador Isalci quando coloca que parece existir duas pessoas.
aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. Porque num passado muito recente, não é coisa de 15, 20 anos atrás, não, é coisa de 2, 3 meses atrás, nós tivemos a oportunidade de estar numa sessão na Comissão de Segurança Pública e numa CPMI que houve um deboche da parte do seu ministério, e o senhor representa, é o titular do ministério, com relação ao Parlamento brasileiro, onde nós trabalhamos exaustivamente durante quase 6 meses, buscando a verdade sobre o que aconteceu, trazendo dados, e tivemos que recorrer a fotógrafo, à imprensa, para buscar o que é que foi visto dentro do Ministério ali, no estacionamento do Ministério que o senhor estava, que era a Força de Segurança Nacional, que poderia, numa emergência daquela, ter sido acionada, e não foi. Né? Poderia nada daquilo ter acontecido no dia 8, aquela tragédia. Agora, eu vi um Flávio Dino belicoso. Eu vi um Flávio Dino que desdenhou de parlamentares. E aí, independente de questão, se é adversário, se não é, esse tipo de coisa não pode acontecer. O senhor se auto-intitulou de vingador. E não foi uma vez, não. Foram várias entrevistas rindo, falando como vingador. É isso que a gente precisa num Brasil que quer paz, que quer pacificação de verdade. Cadê um fato concreto nesses 11 meses que o senhor está buscando a pacificação? E o que me preocupa, senador Portinho, é que quando você chega lá no Supremo, e foi dito por outros colegas aqui, senador Magno Malta, parece que se esquece completamente do que falou, da mansidão que colocou, respondendo, totalmente diferente do que a gente viu. E o ministro Flávio Dino, o senhor se auto-intitula comunista. Comunista, marxista, que admira Lenin, que segue. Falou 6 vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Como é que, olha o que é que o comunismo produziu no mundo. Ditaduras, mortes, fome, miséria. E aí, nós temos 92% do povo brasileiro cristão, com valores e princípios bem definidos. O que esperar de pautas tão importantes que estão no Supremo Tribunal Federal com um ministro comunista? Com todo respeito, eu tenho amigos que são ateus e são muito melhores, fazem o bem, caridade, do que muitos cristãos. Mas eu me preocupo com esse tipo de colocação. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero colocar para o ministro Flávio Dino, é com relação, por exemplo, eu concordo que nós podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Chega de briga, chega de guerra. Temos que colocar a verdade, sim, mas olhando a pessoa, tendo cuidado com isso. E eu lhe pergunto, como é que o senhor vai se posicionar lá, se for para o Supremo Tribunal Federal? O senhor vai se declarar suspeito? O mesmo número de vezes que o senhor falou a palavra Deus, sem contar as alegorias de Sermão da Montanha e tudo, o senhor falou também, não respondeu, aliás, os senadores que lhe perguntaram hoje durante o dia sobre eventuais processos com adversários políticos seus lá no Supremo. O senhor vai se declarar impedido, suspeito sobre isso? Queria lhe fazer essa pergunta de forma objetiva. Teve uma matéria aqui, numa entrevista em 2006, na realidade, com o senhor, por ocasião do seu ingresso no PCdoB, que o senhor disse ao jornal Imparcial, abro aspas, a política precede a magistratura.
magistratura. Minha ida para a magistratura foi uma opção política, pois era uma oportunidade de ocupar o Estado, para dentro desse ramo do poder, criar um projeto. Aí o senhor sequencia aqui. Eu sempre tive essa ideia de que não seria juiz a vida toda. O senhor defendeu um novo perfil de magistrado, em artigo publicado na revista do Centro de Estudos Judiciários, em 2005, que passaria a ter um papel proeminente na implementação das chamadas políticas públicas. Isso é papel do Congresso, pelo que eu sei. Então, chega de ativismo, a população não quer um STF político mais. Ela quer um tribunal técnico que respeite a Constituição. E o senhor é um político ideológico, inclusive com muitas defesas na área sindical. O que esperar dessa ideologia? Como é que se separa um homem de suas crenças? E o senhor disse aqui, respondendo um colega, que não existe ditadura do judiciário no Brasil. Senhor Flávio Dino, por favor. A gente não pode, vendo tudo que está acontecendo, falar com todo respeito sua opinião, mas os senadores precisam ter uma noção do que é que o senhor pensa de verdade. Porque o que é que o senhor diz dos jornalistas que estão com passaporte retido? Que estão com contas bancárias congeladas no Brasil de hoje? Que estão com rede social bloqueada? Aí você vai para parlamentares na mesma situação. Você vai para empreendedores que geram 22 mil empregos, como Luciano Hang, que eu até divido algumas posições políticas dele, mas ele tem o direito, está com a conta bloqueada de rede social até hoje. Mais de 10 milhões de seguidores órfãos. Muito me preocupa o seu silêncio também com a violação, senhor Flávio Dino, dos direitos dos advogados e dos presos do dia 8 de janeiro. Quem errou tem que pagar. Claro, mas de acordo com a lei desse país. O que nós estamos vendo é algo absurdo, surreal, perseguição. Me preocupa muito o silêncio do senhor quando presenciamos a morte de um preso político que já tinha manifestação do Ministério Público pela liberdade. Não só pelas comorbidades, mas porque não tinha prova. Eu pergunto a todos os colegas senadores se é esse tipo de ministro que silencia perante a transgressão do nosso sistema de justiça que defenderá a nossa Carta Magna. Eu fico muito preocupado com esse momento que a gente está vivendo. Eu já declarei meu voto não na hora que eu soube, porque eu tenho acompanhado durante esses meses com muita atenção a atuação do ministro. Votei algumas coisas do governo Lula aqui, mais médicos, por exemplo, a gente aprimorou. Quando a coisa é certa, a gente vai e vota. Mas o que eu estou vendo é algo que a sociedade está apreensiva, senhor presidente. Eu estou aqui com 426 mil assinaturas contra Dino no STF de um dos abaixo-assinados que foram feitos. Esse foi feito pelo Partido Novo, que eu integro. Eu fui nas manifestações e vi as pessoas aterrorizadas, porque estão vendo as liberdades individuais sendo vilipendiadas. E o silenciou, pelo contrário, elevou o tom. Aqui não, o tom foi muito ameno. Então, queria deixar esses questionamentos, mas o senhor prometeu que eu faria, eu confio na sua serenidade. Doutor Paulo Gonet, o inquérito número 4781 do Distrito Federal, denominado pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, como o inquérito do fim do mundo, retirou prerrogativas da PGR, quando instaurou unilateralmente, sem parecer prévio do Ministério Público Federal, além de centenas de buscas e apreensões e outras diligências que foram determinadas pelo STF,
sem a participação, supervisão ou anuência prévia da PGR. Eu pergunto ao senhor publicamente, qual sua opinião sobre esse inquérito? Vossa Excelência acredita que estamos vivendo em um Estado de direito eivado de insegurança jurídica? Eu vi que outros colegas fizeram para o senhor essa pergunta, o senhor diz, não tenho conhecimento. Mas como não, se isso é uma espada na cabeça dos brasileiros que estão aterrorizados lá na PGR? Outra pergunta que eu faço para o senhor nós temos acompanhado nos últimos anos posturas inconstitucionais por parte do STF, solapando a liberdade de expressão, o contraditório, a ampla defesa, princípios constitucionais que deveriam ser intocáveis por qualquer brasileiro, ainda mais pelo guardião da Constituição, que é o STF. Mas não é o que tem ocorrido de filiação dos demais operadores de direito, inclusive a PGR. Pergunto para o senhor poderia nos dizer quem é o titular de uma ação penal? Um juiz pode abrir de ofício um inquérito? Me responda, por favor, doutor Paulo Gonet, é objetivo. Um processo pode ocorrer sem o titular da ação penal? O Ministério Público tem como função precípua a garantia da ação do nosso sistema normativo. Na verdade, é o fiscal de ordem jurídica, mormente do respeito à nossa Constituição. Porém, vimos que essa prerrogativa foi, em muitos casos, abandonada no tocante aos aprisionados do dia 8 de janeiro. Presenciamos o oferecimento de denúncias genéricas, sem individualização das condutas, fato que fere o processo legal do país. A PGR assumiu uma postura radical de justiceira e, dessa forma, atuou submissa ao STF. Como o senhor vê essa sanha acusatória que faz com que os direitos mínimos sejam violados por uma instituição de tamanha importância da nação? A PGR precisa se levantar, senhor presidente. E a última, e agradecendo a sua benevolência. A Operação Lava Jato, para mim, é um patrimônio do nosso país, no que se refere ao combate à corrupção, ao enfrentamento da impunidade. Ela foi destroçada pelo STF, destroçada, e pela administração anterior da PGR. Essa força-tarefa tão bem conduzida por procuradores, servidores públicos exemplares, né, que foram corajosos e capazes para a justiça ser para todos, finalmente, no país, ela foi covardemente aniquilada. Então, eu pergunto ao senhor, diante desse cenário, como o senhor vê esse absurdo desmonte e como pretende enfrentar a corrupção que permeia as instituições do Brasil? Outra pergunta direta. Muito obrigado, senhor presidente. Não, eu só quero deixar muito claro, senador Flávio Dino, o senhor, inclusive, é muito transparente no que o senhor fala. Né? Tanto é que a quantidade de perguntas não foram tantas aqui, porque a gente sabe o que o senhor pensa. O senhor é extremamente midiático, né? Deu muitas entrevistas, às vezes contundentes demais, agressivas, e eu entendo que o senhor está num papel aqui diferente do que o senhor estava há pouco tempo atrás. Mas há pouco tempo atrás, e há muito pouco tempo atrás, aqui nessa casa o senhor foi agressivo. E a sociedade se assustou. Não fomos apenas senadores que pensam diferente do senhor, que nos assustamos, não. A sociedade está acompanhando a política do Brasil como nunca. E isso é um sinal de esperança muito grande. Então, a gente tem que avaliar o que a gente conhece, o que a gente conviveu com o senhor, de uma certa forma, nem que seja uma CPMI, mas que o silêncio do senhor foi muito grande. E a gente viu a atuação da base do Lula, grande parte dos parlamentares do Maranhão, era a maior bancada que tinha lá praticamente, era Maranhão e São Paulo, desproporcional completa, era como se tivesse uma blindagem ali para que a gente não descobrisse o que aconteceu de fato, que foi a omissão, no meu modo de entender, clara. Agora, o seu passado no governo do Maranhão, e eu sou do Nordeste também, o senhor deixou o IDH mais baixo do país. Terminou o ano de 2022 com a taxa de pessoas mortas de forma violenta de 24,8 por 100 mil habitantes, uma taxa bem
superior à média nacional. A pobreza é muito grande no seu estado. A violência no estado do Maranhão é uma tragédia humanitária, e eu digo humanitária global. Para a ONU, uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que já se considera uma pandemia. E o legado agora como ministro da Segurança do Brasil? A gente tem que avaliar. É o conceito, a gente tem que avaliar um prêmio que o senhor vai ter por ter deixado esse legado negativo na segurança pública do Brasil, crises graves na Bahia, no Rio de Janeiro, altos índices de violência em todo o país. O senhor sabe as pesquisas, o senhor que é político, sabe as pesquisas do governo Lula, a questão de insegurança no país é o maior temor dos brasileiros, está vendo a segurança escalar. E o senhor é o ministro da Segurança. Foi na sua gestão que isso ganhou requintes de crueldade no país. Então, senhor presidente, eu quero apenas conclamar meus colegas senadores, com todo respeito a quem pensa diferente. É o voto mais importante, pelo menos desde que eu cheguei aqui, no Senado, em 2019, trazido pela boa vontade do povo do Ceará, e eu digo que é o voto mais importante, que a gente pense não na gente, mas pense nos filhos, nos netos dos nossos conterrâneos. O que é que a gente quer para o Supremo Tribunal do Federal? Nada contra a pessoa, nada. Pelo contrário, eu acho o senhor muito inteligente. Mas é uma questão de decisão importante e comparar. Basta ver o antes de semanas atrás, poucos meses atrás, e o agora. É água para o vinho que a gente está vendo. Então, que Deus nos guie, nos abençoe, que esse Senado se levante definitivamente perante a nação e não se afaste de vez, porque essa decisão pode ser um divisor de águas aqui e a sociedade está acreditando no Brasil nesse momento. Muito obrigado.